O tempo não está do seu lado. Esse é o aviso chocante que os Estados Unidos acabaram de entregar à Rússia, justamente quando os planos implacáveis da Ucrânia para destruir os ocupantes russos ficam mais claros, conforme avançamos em 2026. Essa é a última coisa que Putin queria ouvir. Ele achava que tinha os Estados Unidos no bolso, manipulados a empurrar uma versão de paz que beneficiaria mais Moscou do que Kiev. Mas essa ilusão acabou de ser despedaçada. A Rússia está sendo avisada para sair agora, antes que a Ucrânia transforme uma situação já ruim em algo muito pior. A Ucrânia quase poderia sentir pena da Rússia e da psique em colapso de Vladimir Putin, mas nunca vai sentir pena o suficiente para parar a estratégia que está paralisando a Rússia. Quando a vice-representante permanente dos Estados Unidos na ONU, Negria, se levantou diante do Conselho de Segurança das Nações Unidas, em 22 de junho, ela entregou as palavras que sacudiram Putin até o núcleo. No meio de uma condenação ao bombardeio russo do sítio histórico Lavra de Kiev-Pechersk, patrimônio da Unesco, e também um dos lugares de adoração mais solenes de toda a Ucrânia, Negria disse à Rússia que era hora de fazer um acordo com a Ucrânia agora, antes que o tempo se esgotasse, e a Ucrânia garantisse a vitória que parece cada vez mais provável, conforme o ímpeto se afasta da Rússia em 2026. A Rússia deveria fazer um acordo. O tempo não está do lado de Moscou, declarou Negria. E se Putin pensa por um segundo que essa é só a opinião de uma representante americana e que o resto ainda acredita que a Rússia vai vencer, ele está seriamente equivocado. Os comentários de Negria vêm na esteira de declarações feitas pelo secretário de Estado do Z2A, Marco Rubio, ao Senado, no início de junho. Eles não vão alcançar os objetivos que estabeleceram no primeiro dia. Com certeza, disse Rubio sobre a Rússia, numa declaração que deve ter sido um punhal no coração de Putin. Rubio acrescentou: eles talvez nem consigam militarmente alcançar algum dia os objetivos que estão exigindo agora nas negociações. São dois grandes funcionários americanos que já descartaram publicamente as chances de vitória da Rússia em questão de dias. Mas eles não são os únicos. O próprio presidente americano, Donald Trump, também parece ter se convencido de que a Ucrânia está do lado vencedor, mas voltamos nisso em breve. Os comentários de Negria não foram coisa fiada, vindo de quem falou diante do Conselho de Segurança da ONU. Ela disse que a Rússia precisa fazer um acordo agora, porque a estratégia implacável da Ucrânia para lidar com a Rússia está funcionando tão bem que algumas pessoas até poderiam começar a sentir pena de Putin e da sua incompetência. Negria trouxe à mesa dois fatores muito importantes: baixas e inovação. Os dois estão a favor da Ucrânia agora mesmo, e vem estando assim durante boa parte de 2026. Na frente das baixas, Negria aponta que o exército russo está sofrendo algo na faixa de 40.000 baixas, mortos ou feridos, todos os meses. Número só agravado por táticas desesperadas de recrutamento, que pioram ainda mais a situação econômica russa. De fato, a Rússia já chegou ao ponto de oferecer bônus recordes de até $80.000 só para alistar alguém, informou a CNN em 14 de junho, com o Moscow Times acrescentando, algumas semanas antes, que Putin assinou uma nova lei que perdoa até $140.000 em dívidas para qualquer russo que se aliste como voluntário no exército dele. São atos de desespero, conforme a Rússia luta contra uma crise de recrutamento causada pela estratégia ucraniana, mas a Rússia precisa implementá-los, não tem outra escolha. Segundo o Ministério das Finanças da Ucrânia, a Rússia já perdeu pouco mais de 1,395 milhão de soldados, até 24 de junho. Em maio, a BBC revelou que quase 500.000 soldados russos já foram mortos em combate, segundo o GCHQ, a principal agência de espionagem do Reino Unido. E segundo a United 24 Media, as perdas diárias de tropas russas já superaram 1.000 por quase um mês inteiro, pela primeira vez desde março de 2025. O período entre 1º e 22 de junho viu as perdas russas variarem entre 1.130 e 1.550 todos os dias, com apenas 3 daqueles 22 dias
registrando perdas na faixa dos 1.100, em vez de muito mais altas. Eu sentei em reuniões de orçamento militar. Sei como esse tipo de número entra na conta de sustentabilidade de uma guerra, e sei que, quando a perda mensal já não cabe em nenhum cenário de reposição razoável, alguém no comando já está fazendo as malas mentalmente, mesmo que ainda não admita. Isso é insustentável para a Rússia, e esse é exatamente o ponto da estratégia genial da Ucrânia. Embora esteja conduzindo esforços de contra-ataque direcionado por todos os territórios ocupados, a Ucrânia sabe que está travada numa guerra de atrição com a Rússia. Sua melhor chance de vencer é infligir baixas suficientes para que a Rússia não consiga mais sustentar sua guerra. O ministro da Defesa ucraniano, Fedorov, já deixou isso claro, e tem até o número mágico que a Rússia nunca quer alcançar: 50.000 baixas por mês. Isso, segundo Fedorov, seria suficiente para tornar a invasão russa insustentável, forçando Putin à mesa de negociação, assumindo que a mesa ainda esteja lá para ele, depois de tudo isso. Afinal, os Estados Unidos dizem que o tempo está se esgotando. Claro, ter essa meta e realmente alcançá-la são duas coisas bem diferentes. Mas é aí que a genialidade da estratégia ucraniana realmente entra em jogo. Inovações ao longo da linha de frente e além dela são o que estão levando a Ucrânia à vitória, aponta Negria. E a Rússia simplesmente não consegue acompanhar o ritmo do que a Ucrânia está fazendo para tornar seus drones mais letais do que nunca. Negria não é a única apontando para a indústria de defesa ucraniana com admiração. Em 23 de junho, a United 24 Media informou que o comissário de Defesa e Espaço da União Europeia, Andrius Kubilius, fez comentários parecidos. Embora tenha elogiado a liderança tática ucraniana, Kubilius disse que a agilidade da base de manufatura doméstica da Ucrânia é o principal motivo pelo qual Putin e suas tropas se encontram numa posição tão precária. A produção militar doméstica se expandiu 50 vezes desde o começo da guerra, disse Kubilius sobre a Ucrânia. E esse volume vem acompanhado pelo talento que a Ucrânia desenvolveu, de criar as armas perfeitas, tanto para neutralizar o que a Rússia está fazendo, quanto para infligir ainda mais dor às tropas de Putin. Kubilius encerrou seu discurso na Cúpula Europeia de Defesa e Segurança em Bruxelas, pedindo o estabelecimento de uma estrutura que incorpore melhor a Ucrânia ao mercado coletivo de defesa europeu. E ele tem razão em fazer esse pedido. As inovações da Ucrânia no campo de batalha são quase incontáveis. No fronte, a Ucrânia desenvolveu uma combinação letal de drones FP e drones de ataque de médio alcance, que permitem atingir alvos russos a várias centenas de quilômetros atrás da linha de frente. Os ataques de médio alcance, em particular, estão causando estragos na Rússia. O programa de bloqueio logístico da Ucrânia incentiva as equipes de drones a eliminar rotas de suprimento e veículos, o que, por sua vez, permite à Ucrânia isolar a Crimeia e impedir o fluxo de suprimentos até o fronte. Combine isso com ataques a centros de comando e controle e a outras instalações militares, como pontos de lançamento de drones, e você tem uma estratégia que está deixando os ataques russos na linha de frente cada vez mais fracos. É por isso que estamos vendo tantas baixas. As forças russas estão se degradando, mesmo enquanto Putin ordena mais e mais assaltos, como parte da ofensiva russa de verão. Como aponta o Council on Foreign Relations, os drones já dominam há tempos as baixas na linha de frente, sendo responsáveis por até 85% das mortes e ferimentos dos dois lados, vindos de metal voador. A diferença agora, e o cerne da estratégia ucraniana, é que os enxames de drones FPV nas zonas de matança, perto do fronte, foram reforçados pela nova capacidade da Ucrânia de atacar com precisão a retaguarda russa, tanto nos territórios ocupados quanto dentro da própria Rússia. O Conselho menciona o uso ucraniano do drone Hornet, equipado com inteligência artificial, que custa apenas $10.000 e se tornou peça-chave da campanha de bloqueio logístico. O que essa nova geração de drones trouxe foi um recálculo completo de como os dois lados usam seus recursos. Para a Ucrânia,
mais drones e um volume maior de ataques constroem sobre o trabalho já bem feito. O cálculo da Rússia é muito mais simples e de forma alguma eficaz. Jogar mais carne no problema parece ser a única estratégia de Putin. Isso não está funcionando muito bem, dados os desafios de recrutamento da Rússia, e é um dos principais motivos pelos quais Negria diz que Moscou está ficando sem tempo para se sentar à mesa. Depois tem o presidente americano, Donald Trump. Num relatório de 23 de junho, o Financial Times revelou que o apoio e o elogio dos Estados Unidos à estratégia ucraniana se estendem até a poltrona quente da Casa Branca. O veículo diz que Trump e o presidente ucraniano Zelensky conversaram bastante durante um jantar em Evian-le-Bain, no início de junho, com Trump, segundo relatos, dizendo que estava extremamente impressionado com os resultados militares que a Ucrânia conseguiu alcançar até agora em 2026. A Pravda informa que funcionários ucranianos interpretaram isso como um sinal de que Trump está cada vez mais propenso a fornecer um apoio mais forte à Ucrânia, além de colocar mais pressão sobre Putin para acabar com a guerra. Pressão é exatamente o que vimos vindo de Rubio e de Negria, os dois dizendo à Rússia que o tempo está se esgotando e que Putin precisa sair da Ucrânia agora, antes que todo o seu reinado seja arruinado. Aquele encontro entre Trump e Zelensky também produziu outra coisa, que vai tornar ainda mais difícil para Putin alcançar seus objetivos. E eu volto nisso já. Putin está absolutamente furioso com todos esses desenvolvimentos. Enquanto os Estados Unidos fazem apelos diretos para que Putin volte à mesa de negociação e aceite o fato de que a Rússia está numa posição enfraquecida, Putin já azedou completamente com Trump. Claro, Putin não vai dizer isso diretamente. Ele é covarde demais para isso. Mas usou o ministro das Relações Exteriores da Rússia e um dos seus muitos porta-vozes, Sergei Lavrov, para entregar a notícia. Em 23 de junho, Lavrov lamentou como os Estados Unidos parecem estar recuando do papel de mediador objetivo e que os Estados Unidos parecem ter esquecido as declarações que Trump fez em 2025, que indicavam que os EU estavam se inclinando para o lado da Rússia. Isso parece um chilique russo, na nossa opinião, e Putin não tinha terminado de atacar os Estados Unidos através dos seus aliados. O US News informa que os 3 dias antes de 23 de junho, viram um trio de funcionários russos reclamarem de os Estados Unidos não cumprirem o que foi acordado. Lavrov foi um deles. Antes dele, houve o assessor do Kremlin, Yuri Ushakov, que afirmou que só a Rússia permaneceu comprometida em cumprir o entendimento alcançado com os Estados Unidos, enquanto o outro lado, pelo que parece agora, não conseguiu cumprir totalmente a sua parte. Depois da reclamação de Lavrov, seu vice, Sergei Ryabkov, também disse que os Estados Unidos se afastaram dos entendimentos fundamentais alcançados na cúpula do Alasca, em 2025, acrescentando: também vemos a linha de Washington se aproximando das políticas mais ferozmente antirrussas, seguidas pelos aliados europeus mais próximos dos Estados Unidos, nomeadamente Reino Unido e França. Lavrov complementou seus comentários, observando que qualquer esperança de que os Estados Unidos pudessem ser um mediador honesto já colapsou, o que significa que a Rússia será forçada a continuar a invasão. A hipocrisia descarada nesses comentários é impressionante. Tudo o que a Rússia está fazendo aqui é dar um chilique generalizado dentro de todo o Kremlin, porque Putin sente que já não consegue mais manipular os Estados Unidos para ficarem do seu lado. Todas as mentiras sobre o progresso da Rússia e sobre uma supostamente inevitável vitória na Ucrânia já foram expostas pela estratégia genial que levou a Ucrânia a tomar a iniciativa nessa guerra. Os Estados Unidos reconheceram o impacto dessa estratégia e Putin está ficando desesperado, então começou a projetar. O Financial Times informa que Putin entregou um discurso a recém-formados militares, em 23 de junho. Durante o discurso, Putin afirmou que os ataques de médio e longo alcance da Ucrânia eram um verdadeiro ato de desespero, já que a Ucrânia não conseguia deter os avanços russos no fronte. Esses ataques de drones contra a infraestrutura civil
Para que servem? Para desestabilizar a sociedade e criar algum tipo de incerteza sobre as ações das Forças Armadas russas, disse Putin, num discurso completamente alheio à realidade, que ignora as próprias táticas da Rússia durante toda a guerra e que foi entregue a soldados que ele em breve vai enviar para morrer na linha de frente. Claro, é tudo bobagem. A Rússia, na verdade, perdeu muito terreno em 2026, com tanto abril quanto maio sendo meses em que a Ucrânia registrou vitórias territoriais líquidas sobre a Rússia, segundo o Instituto para o Estudo da Guerra. O problema de Putin agora é que a realidade alternativa que ele tenta conjurar do nada já não cola mais. Os Estados Unidos veem através dela, a Europa também. E ainda mais prejudicial para Putin, muita gente dentro da própria Rússia também vê. Em 22 de maio, o New Voice of Ukraine informou que funcionários russos já começaram a se preparar para um mundo pós-Putin, porque acreditam que o sistema de governo que ele criou, até e incluindo sua invasão da Ucrânia, já não consegue mais sobreviver. Crianças estão sendo levadas para o exterior, já que esses funcionários temem ser alvo de processos criminais se permanecerem no país. Um funcionário não identificado resumiu bem o clima nos escalões médios e altos da Rússia, declarando: "São tempos difíceis. Isso já é óbvio, e não tem sentido continuar mentindo." Ainda assim, Putin e seus aliados continuam mentindo. Mas agora fazem isso por desespero e raiva, e não porque acreditam que essas mentiras vão trazer os Estados Unidos de volta para o lado deles. E Putin tem motivo para estar com raiva. Além de todas as afirmações americanas de que Putin deveria desistir agora e do elogio entusiasmado de Trump à estratégia militar ucraniana, existe uma coisa, acima de tudo, que está deixando Putin vermelho de raiva: o jogo dos Patriot. Se você pensou que o elogio de Trump à estratégia ucraniana foi a grande notícia que saiu do seu encontro com Zelensky, está enganado. Zelensky relatou que na esteira desse encontro com Trump, tanto o presidente americano quanto Rubio responderam positivamente à ideia de emitir licenças para que empresas europeias de defesa comecem a construir interceptadores de mísseis Patriot. "Isso é enorme", disse Zelensky, acrescentando que essa é a primeira vez que os Estados Unidos respondem positivamente a essa ideia e que os parceiros europeus da Ucrânia já têm a capacidade técnica para fazer isso. O que falta agora é a aprovação pessoal do presidente Trump. A Bloomberg informa que a ideia de licenciar mísseis Patriot a fabricantes fora dos Estados Unidos também estava na cabeça de Trump durante a cúpula do G7, na França. O veículo afirma que Trump está agora ativamente planejando pedir aos fabricantes americanos de defesa que licenciem a tecnologia dos mísseis Patriot para países europeus e para a Ucrânia, o que permitiria à Ucrânia resolver a escassez de mísseis Patriot, que tem permitido à Rússia algum sucesso com seus mísseis balísticos nos últimos meses. Eles gostariam de poder fazer isso. "Vamos dar uma olhada nisso", disse Trump a jornalistas em 17 de junho. E o assunto das licenças foi, ao que parece, discutido em detalhe a portas fechadas durante o encontro. "Eu sentei em reuniões de coalizão de defesa. Sei como esse tipo de licença de tecnologia muda o equilíbrio de poder numa aliança. E sei que, quando os Estados Unidos finalmente abrem mão de uma exclusividade tecnológica dessas, é porque já decidiram qual lado querem ver ganhar." Se a notícia de os Estados Unidos dizerem a Putin que era hora de sair da Ucrânia já parecia um golpe sólido no corpo, essa revelação é um golpe fatal, entregue direto na têmpora do líder russo. A campanha aérea da Rússia é tudo o que ela ainda tem a seu favor. O fracasso no terreno e a incapacidade de proteger a Crimeia não estão fazendo muito para ganhar a guerra para a Rússia. Mas, conforme a Ucrânia começou a ficar com poucos interceptadores Patriot, os mísseis de cruzeiro e balísticos da Rússia passaram a encontrar seus alvos com mais frequência. Vimos isso claramente em maio. Aquele mês, a Rússia lançou 8.351 ativos aéreos contra a Ucrânia, segundo a Pravda, um recorde, e as defesas aéreas ucranianas lutaram para acompanhar o ritmo.
Dos 8.351 ativos, 8.150 eram drones de ataque, contra os quais a Ucrânia registrou uma taxa impressionante de interceptação de 91,73%. Só que a porcentagem cai muito mais quando falamos dos 211 mísseis de cruzeiro e balísticos que a Rússia lançou. A Ucrânia só conseguiu deter 53% deles. Ter um fornecimento estável de mísseis Patriot vai elevar substancialmente a taxa de interceptação ucraniana. É por isso que a abertura de Trump para acordos de licenciamento é tão importante para a Ucrânia e tão devastadora para Putin. Os Estados Unidos deveriam estar do lado dele, até muito recentemente. Parecia que toda a pressão estava sendo colocada sobre a Ucrânia para que fizesse um acordo. Mas agora os Estados Unidos estão dizendo a Putin que o tempo dele está se esgotando e estão se preparando para permitir a fabricação externa de uma arma que vai arruinar a estratégia russa de infligir terror na Ucrânia para desgastar seu moral. Se os mísseis da Rússia estão sendo interceptados, o que resta para a Rússia? Ela certamente não está avançando no terreno, e seus soldados estão sendo despedaçados pela estratégia brilhante de drones da Ucrânia. Existe um pequeno epílogo bem apropriado para tudo isso. Enquanto Putin está sendo abafado por vozes dos dois lados do Atlântico, dizendo a ele que é hora de desistir do objetivo de invadir a Ucrânia, depois de quase 4 anos e meio de fracasso, o representante da Ucrânia nas Nações Unidas, Andriy Melnik, ecoou esses chamados e revelou a Putin o que seu legado realmente vai ser quando tudo isso terminar. Putin vai entrar para a história como uma das figuras mais sombrias da história moderna, especialmente depois do ataque contra a lavra de Kiev-Pechersk. E seu legado não vai ser nada além do de um criminoso de guerra que fracassou em tudo que tentou alcançar. Então, dirigindo-se ao representante russo, posso te dar um único conselho. Você nunca vai conseguir manter as terras ocupadas. Nunca. Então saia da Ucrânia o mais rápido possível, antes que seja tarde demais, bramiu Melnik durante seu discurso. E se esse aviso não for ouvido, a Rússia deveria realmente prestar atenção ao que está acontecendo. O bumerangue da guerra, lançado pelo Sr. Putin, voltou para o território russo, e pela primeira vez, os russos estão sentindo o sopro escuro dessa guerra, disse Melnik, antes de concluir com palavras que ecoaram pelos corredores da ONU. E isso é só o começo. É difícil discordar do ponto. Com os Estados Unidos, a Europa e até funcionários dentro da própria Rússia já vendo as letras na parede, Putin está ficando sem opções. A única escolha que faz sentido é fazer o que todo mundo está dizendo a ele para fazer: sair da Ucrânia. Será que Putin vai fazer isso? Provavelmente não. Mas, se ele continuar tão obstinadamente ignorante da realidade quanto esteve durante toda a guerra, isso só vai levar seu país a sucumbir a uma estratégia ucraniana que já mudou o ímpeto, já foi reconhecida por todo o Ocidente, e em breve vai levar a Rússia a perder uma guerra que devia ter terminado em dias. Putin já consegue ver o que a estratégia ucraniana está fazendo com a Crimeia, a joia da coroa da ocupação russa. Pelo menos, deveria estar vendo. A cabeça de Putin pode estar enfiada tão profundamente na areia, ou em algum outro lugar, que ele não sabe o que está realmente acontecendo. Mas isso não muda a realidade. A Crimeia está sendo perdida, e 1,5 milhão de russos hoje se arrependem de estar naquela península. E é exatamente aí que eu fico curioso. Quanto tempo um homem consegue ficar de cabeça enfiada na areia antes que a maré suba o suficiente para afogá-lo de qualquer jeito? Deixe a sua aposta nos comentários. E se você quer continuar acompanhando como essa pressão internacional vai apertar Putin nas próximas semanas, assina o canal. Essa história está longe de terminar.